Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez à reflexão diária do Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 9, versículos do 1 ao 8. No Evangelho de hoje nós iremos aprender algo que é fundamental para a nossa salvação. Porém, só quem tem fé pode acreditar no que o Evangelho de hoje nos revela. Veja o que diz o Evangelho. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade, Nazaré. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa cama. Jesus, vendo a fé daquela gente, veja, Jesus vendo a fé. Jesus conhece os corações. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados estão perdoados. Veja, enfatiza-se aqui, os teus pecados estão perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas, os grupos dos religiosos da época, alguns escribas murmuraram entre si, dizendo: este homem blasfema. Por quê? Veja o que eles dizem. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Então, por que eles ficaram escandalizados com Jesus quando Jesus disse: meu filho, os teus pecados estão perdoados? Porque para os judeus, para aquele povo ali, aqueles líderes religiosos, só Deus perdoava pecado. Somente Deus perdoa pecado. E por isso, quando Jesus disse: teus pecados estão perdoados, aqueles homens ficaram enfurecidos. Então Jesus diz: o que é mais fácil dizer? Levanta-te e anda, ou teus pecados estão perdoados? Aí Jesus, no versículo 6 do Evangelho de hoje, vai dizer: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados. Veja, está sendo constantemente enfatizado o perdão dos pecados. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua cama, a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Aí, vendo isto o quê? Vendo a cura do paralítico, vendo que Jesus havia perdoado os pecados daquele homem, vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Tal poder aos homens. Que poder? Qual foi o motivo pelo qual os escribas ficaram escandalizados? Porque Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Então, quando a multidão fica glorificando a Deus, não é pela cura, porque Jesus já tinha feito inúmeras curas. Outras pessoas com certeza já tinham realizado curas. Não é a cura física que fez com que eles glorificassem aquele momento a Jesus Cristo, mas o perdão dos pecados, e que foram enfatizados pelo poder de Jesus realizar também aquele milagre. Só que muita gente não acredita. É por isso que Jesus disse: vendo a multidão, vendo a fé daqueles que estavam ao redor, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Aí tem gente que diz assim: não, mas aí não é o poder de perdoar o pecado da pessoa para a salvação da pessoa. É o poder normal que cada um de nós temos. Ah, tá certo. Então, se é o poder normal que cada um temos de perdoar o outro, a minha pergunta é: se por um acaso eu fizer um mal a você, eu pecar contra você, e eu me arrepender e pedir perdão a você, e você por algum motivo não me perdoar, e no meu arrependimento eu peço perdão a Deus,
eu serei perdoado por Deus ou não, mesmo que você não me perdoe? Eu serei salvo por Deus, né, se eu peço perdão a Deus ou não, mesmo que você não me perdoe? É óbvio que sim. É óbvio que se eu me arrependo de coração, mesmo que você tenha sido ofendido por mim e eu tenha pedido perdão a você e você não tenha me perdoado, mas eu vou aos pés do Senhor e peço perdão a Ele e Ele me perdoa, eu serei salvo sim. Então veja que aqui não é o poder de perdoar o pecado um dos outros, porque veja o que diz Jesus no capítulo 20 do Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22. Jesus entrou na casa onde os judeus estavam e quando Jesus entra na casa, Jesus sopra. Veja, versículo 21. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, veja, o Pai enviou Jesus para quê? Para perdoar os pecados. O Pai enviou Jesus para curar. O Pai enviou Jesus para destruir as obras de Satanás. E qual é a principal obra de Satanás? É levar o homem ao pecado para perder a salvação. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, dizendo que o Pai o havia enviado e ele iria enviar os apóstolos, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Aí eu pergunto, como é, meus irmãos, que alguém vai reter o meu pecado se não tiver autoridade para isso? Porque como eu dei o exemplo, se eu peco contra você e peço perdão a você e você não me perdoa, quer dizer que por você não me perdoar, esse pecado que eu cometi contra você está retido, ou seja, não está perdoado, e se eu morrer, eu vou para o inferno com esse pecado. Mesmo eu tendo me arrependido e pedido perdão a Deus. Lógico que aqui, meus irmãos, Deus está falando do sacramento da penitência, do sacramento da confissão. A autoridade petrina, o que tu ligares na terra será ligado nos céus. O que tu desligares na terra será desligado nos céus. A mesma autoridade que o apóstolo São Paulo, sendo bispo, sendo apóstolo também, deixou nos bispos da igreja, no bispo da igreja de Coríntio, nos presbíteros da igreja de Coríntio, quando descobriu que um homem, um jovem, estava tendo relação sexual com a mulher do seu pai, e São Paulo disse, olha, entregue ele a Satanás, ou seja, o excomungou. O excomungou. Um pecado gravíssimo. E São Paulo o manda para fora da comunidade. Para quê? Ele diz, para que a fé dele, para que a alma dele não pereça no inferno. Ou seja, para que ele se arrependa. Para que ele se arrependa e se arrependendo ele volte. É por isso que ele diz, se a igreja perdoa, está perdoado. Se a igreja não perdoa, a igreja por algum motivo, segundo as normas para cada pecado, se a igreja excomunga alguém, se alguém é excomungado pela igreja, não é para que ele vá para o inferno, é para que ele caia em si e se arrependa do seu pecado e volte e peça perdão a Jesus. E como a igreja, o Papa principalmente, foi enviado por Cristo com a autoridade de ligar e desligar, a igreja possa perdoá-lo e assim ele ser salvo. Não enxerga isso quem não quer. Não enxerga isso quem não quer. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Deus abençoe você. Que Deus derrame as graças sobre a sua vida e que você possa pedir a Deus a graça da fé para crer no sacramento da penitência e se aproximar da confissão, confessar os seus pecados e ser absolvido, e assim poder, mais uma vez, desfrutar da graça santificante, da graça habitual, e morrendo assim em graça, ir ao encontro do Cordeiro imolado nas bodas do Cordeiro. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.